Sou Francisco Humberto de Abreu Afei, sou professor emérito de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e atualmente coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. E eu vou apresentar uma aula sobre doença tromboembólico-venosa na parte de trombose venosa profunda. Essa aula vai ser dividida em 2 módulos. No primeiro módulo eu vou discutir com vocês a epidemiologia, a etiopatogenia e o diagnóstico da trombose venosa profunda. Os objetivos dessa aula são apresentar dados gerais sobre a epidemiologia da trombose venosa profunda, apresentar pontos mais importantes da etiopatogenia da trombose venosa profunda, apresentar e discutir os métodos diagnósticos utilizados na TVP e apresentar e discutir a sistematização do diagnóstico da trombose venosa profunda. O trombo é uma massa de elementos sanguíneos que se forma no interior dos vasos em indivíduos vivos. Quando esse trombo se forma no interior das veias, é denominada trombose venosa, e quando são as veias profundas, trombose venosa profunda. Nós vamos nesta aula tratar basicamente da trombose venosa dos membros e principalmente dos membros inferiores. A trombose venosa na sua fase aguda leva a sintomas como edema, cianose, dor mais ou menos intensa, dependendo da gravidade do caso, e eventualmente pode levar a sintomas gerais. Mas o principal problema talvez seja as suas complicações. Fragmentos desse trombo ou o trombo como um todo pode se deslocar no interior da veia e bloquear as artérias pulmonares. Quando ele bloqueia a bifurcação das pulmonares, pode levar à morte súbita do paciente, e quando pequenos fragmentos vão para a periferia, vão dar sintomas respiratórios e, eventualmente, quando já existem alterações vasculares pulmonares, pode levar a infarto do pulmão. A longo prazo, esses pacientes podem desenvolver aquilo que nós chamamos de hipertensão venosa crônica. No caso de ter sido por causa de uma trombose venosa, nós chamamos isso de síndrome pós-trombótica. A incidência da trombose venosa é bastante alta. Aqui no Brasil, em Botucatu, nós encontramos 0,6 por 1.000 habitantes ano. Nos Estados Unidos, esses números variam entre 0,5 e 0,8 por 1.000 habitantes ano. Um trabalho recente da Noruega mostrou uma incidência de 0,9 habitantes por 1.000 habitantes ano. A gente sabe também que 30% a 50% das tromboses venosas são assintomáticas. E quando se usa métodos mais sensíveis de diagnóstico, como o fibrinogênio marcado ou a flebografia, nós vamos encontrar uma incidência, uma prevalência muito maior da trombose. Assim, em pacientes submetidos à cirurgia abdominal com o método fibrinogênio marcado, em Botucatu nós encontramos 22%, e no resto do mundo isso varia entre 20% e 25% dos pacientes com trombose. Nas cirurgias ortopédicas, essa incidência é maior ainda. Na cirurgia de quadril, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, foi encontrado 41% de trombose venosa em pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia, e os números internacionais variam de 50% a 70%. Mas nem todos esses casos, obviamente, evoluem para uma situação grave. A maioria dessas tromboses se iniciam na perna e apenas 6 a 20% desses pacientes evoluem para uma trombose venosa proximal, dos quais 50% são sintomáticas, e destes, 30 a 40% é que evoluem para um quadro mais grave de embolia pulmonar. Nós sabemos também que 10 a 30% dos pacientes não têm uma causa desencadeante dessa trombose, uma trombose chamada idiopática, sem a causa desencadeante. Mas também hoje a gente sabe que a maioria das tromboses tem uma predisposição genética, que seriam mutações trombofílicas, e uma predisposição adquirida. Essa predisposição adquirida inclui principalmente situações como cirurgia, gravidez, pós-parto, pacientes em imobilização,
Mas existe uma série de outros fatores que aumentam o risco do desenvolvimento da trombose venosa. A idade, os traumas, a imobilidade, o câncer, a utilização de anticoncepcionais, reposição hormonal e uma série de outros fatores que hoje nós conhecemos e que aumentam a possibilidade de o doente em situação de risco desenvolver a trombose. No século XIX, em 1856 mais exatamente, um patologista chamado Virchow publicou uma série de artigos, um livro, sobre autópsia em pacientes com tuberculose e mostrou que, ou levantou a hipótese de que as tromboses que se formavam nos vasos dependiam eventualmente da parede do vaso. Em outros trabalhos ele mostrou que a obstrução vascular, diminuindo o fluxo, levava ao desenvolvimento da trombose e também demonstrou a existência do que ele chamou na época de aumento da fibrina circulante, que seria então uma alteração sanguínea, levando ao desenvolvimento do trombo. Mas essas alterações, alteração de parede, de fluxo, alteração sanguínea, são até hoje consideradas como as bases etiopatogênicas e fisiopatológicas das tromboses, de modo geral, e da trombose venosa em particular. As alterações sanguíneas hoje são chamadas de trombofilias, e nós não vamos discutir muito esse aspecto, porque vai existir uma aula específica sobre este assunto neste curso. As alterações de parede levam, obviamente, a uma lesão endotelial, e essa lesão endotelial leva a uma alteração da carga elétrica, facilitando a aderência celular, liberação de do fator tecidual, a exposição de colágeno, aderência de leucócitos e plaquetas e diminuição da prostaciclina, NO e glicosaminoglicanos, que todo esse conjunto de alterações facilitando o desenvolvimento da trombose. A estase leva à formação de núcleos de trombo que progressivamente obstruem o vaso, podendo levar então à formação de uma trombose secundária. A diminuição do fluxo sanguíneo leva a um distúrbio do fluxo laminar. Esse distúrbio leva a um acúmulo de fatores ativados de plaquetas e neutrófilos, aumento de ADP, também leva a uma prevenção da chegada local de anticoagulantes naturais e uma hipóxia de endotélio. Tudo isso levando, então, facilitando o desencadeamento do trombo. Os sinais e sintomas da trombose venosa são bem conhecidos. Nós encontramos uma incidência de quase 90% de dor, edema e aumento de consistência muscular nos pacientes em que foi feito o diagnóstico clínico de trombose venosa. A dor à palpação muscular, a dor do trajeto venoso, sintoma e o sinal de Romas em torno de 60% dos doentes. Menos comumente nós encontramos as alterações, a dilatação de veias superficiais, também conhecida por sinal de Pratt, e a cianose, indicando uma maior gravidade do quadro, em torno de 17% a 20%. Hoje nós sabemos também que 50% a 70% dos casos com sintomas sugestivos de trombose venosa, na realidade não apresentam trombose venosa. Isso nos obriga à utilização, à confirmação do diagnóstico utilizando métodos auxiliares. Um método considerado padrão ouro, hoje muito pouco empregado, mas contra o qual foram testados todos os demais métodos diagnósticos, é a flebografia. O que é mais utilizado atualmente é a ultrassom, especialmente o duplex scan, e utilizando esse método, comparado com a flebografia, nós vamos ter uma sensibilidade de 94% e uma especificidade também de 94%. O ultrassom é menos sensível nas veias distais, em torno de 60% a 70% dos casos, mas tem uma especificidade também muito alta, de 94%. A tomografia computadorizada, a ressonância magnética,
têm uma sensibilidade, uma especificidade bastante alta. Entretanto, eles são menos utilizados, sendo mais indicados nas tromboses de veia cava, tromboses de vasos mais centrais. Há muito tempo nós procurávamos algum tipo de exame de laboratório que nos facilitasse o diagnóstico de tromboses. Mais recentemente, se passou a utilizar o dedímero. O dedímero, na realidade, é um fragmento da fibrina, quando é lisada pela plasmina, mas essa fibrina já formada depois que sofreu o cross-linking, portanto, depois que realmente teve a formação de um pequeno trombo ou de fibrina circulante. E esse método passou a ser universalmente utilizado no diagnóstico das tromboses. Entretanto, é um método de sensibilidade muito alta, cerca de 91%, mas a especificidade é muito baixa. Portanto, ele serve para deixar de lado o diagnóstico da trombose venosa, mas ele não fecha o diagnóstico da trombose venosa. Nós utilizamos, em geral, um esquema de diagnóstico que facilita o manuseio desses pacientes. Então, quando não se tem o dedímero, diante de uma suspeita clínica de trombose venosa profunda, nós indicamos o ultrassom. Quando positivo, ele confirma a trombose venosa e o paciente vai para tratamento. Quando é negativo, ele exclui a trombose venosa, mas nesses casos sempre se indica a repetição do ultrassom 3 dias e 1 semana depois da realização do primeiro exame. Em casos duvidosos, ainda se emprega a flebografia, e nos casos positivos, então, é que eles vão para tratamento. Existe um esquema utilizando também o dedímero, e aqui entra uma outra ideia, que é o protocolo de Wells. Na realidade, quando se tem experiência para fazer o diagnóstico de trombose, a suspeita clínica pode ser mais ou menos provável de acordo com a quantidade de sinais que nós encontramos. Quando a suspeita clínica é provável, é mais importante, a indicação correta é se utilizar de imediato um mapeamento duplex, que quando positivo indica trombose. Se negativo, o dedímero teria uma indicação, isto é, o dedímero sendo negativo, o mapeamento duplex sendo negativo, então nós poderíamos afastar o diagnóstico de trombose. Se for positivo, levanta a possibilidade ainda de se ter uma trombose. E no caso em que o diagnóstico é menos provável, então a indicação do dedímero é válida. Quando positivo, indica a realização do mapeamento duplo, mas quando negativo, pode afastar o diagnóstico da trombose venosa. Uma maneira de se fazer esse diagnóstico é utilizando o chamado score de Wells, que é uma junção de uma série de sinais e sintomas que facilitam o diagnóstico. Ele é útil para a realização de trabalhos científicos e também para residentes ou para médicos com menos experiência no diagnóstico da trombose venosa. É muito importante a gente chamar a atenção que quando esses exames complementares não estiverem disponíveis no momento do diagnóstico clínico, o tratamento anticoagulante deve ser iniciado, mantendo ou suspendendo, dependendo do resultado do exame. Alguns pontos devem ser lembrados dessa aula. O primeiro é que a trombose venosa é uma doença frequente, a sua incidência de em torno de 0,4 a 0,9 por 1000 habitantes ano. A trombose venosa é importante no seu quadro agudo, mas principalmente porque ela pode ocasionar complicações graves ou importantes, como a embolia pulmonar e a síndrome pós-trombótica. Também a trombose venosa é uma doença multifatorial, com componente genético e o fator desencadeante identificável na maioria das vezes. Em cerca de 70% dos casos, esses pacientes têm um fator de uma causa desencadeante, como o fato de estar acamado, de ser cirúrgico, doente pós-cirúrgico ou pós-parto.
Em 50% a 70% dos casos de trombose venosa de membros inferiores, elas são assintomáticas. De outro lado, 30% a 50% dos casos sugestivos de trombose venosa não são trombose venosa. Isso leva a uma necessidade da realização de exames auxiliares que confirmem o diagnóstico de trombose. E caso esses exames não estejam disponíveis imediatamente no diagnóstico, após o diagnóstico clínico, a terapêutica anticoagulante deve ser iniciada, sendo suspenso ou não, depois de acordo com o resultado do exame. Era isso que eu queria apresentar. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me ponho à disposição para questionamentos ou para comentários sobre a nossa apresentação. Para completar os conhecimentos desta aula, tem toda uma enorme bibliografia, existem muitos livros que podem ser consultados. No nosso livro nós temos um capítulo que é sobre trombose venosa profunda, incidência, patogenia e patologia. No livro do Dr. Carlos José de Brito, há um capítulo escrito por ele, que é tromboembolismo venoso, que inclui toda essa parte. Existe um trabalho interessante, uma aplicação interessante do Anderson no Circulation 2003 sobre os fatores de risco do tromboembolismo venoso. O score de Wells pode encontrar num trabalho publicado no Lancet em 1995, e a avaliação do dedímero também no trabalho do Wells, agora no New England Journal 2003. Quanto ao diagnóstico ultrassonográfico, você pode encontrar no capítulo do Dr. Rolo, do Hamilton Rolo, trombose venosa profunda aguda dos membros inferiores e síndrome pós-trombótica, no livro Guia Prático de Ultrassonografia Vascular, do Dr. Carlos Alberto Engelhorn. Então, quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas pelo angiologista, pelo cirurgião vascular, para manuseio da trombose venosa profunda? Primeiro, o conhecimento da fisiopatologia e dos fatores de risco da trombose venosa. Segundo, uma capacidade de realizar o diagnóstico clínico da trombose venosa. E terceiro, capacidade de indicação dos métodos auxiliares para confirmação desse diagnóstico.